Bem, pessoal, vamos lá. Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é professor Kellyson e eu estou de volta aí com vocês para mais uma etapa de resolver exercícios do Enem. O assunto trabalhado ainda são funções. A gente está trabalhando a ideia de funções do primeiro e funções do segundo grau. E essa aqui é mais uma questão de uma função do primeiro grau. Na verdade, é uma questão de proporção, né? Mas porque, na verdade, o que a gente fala é que o fato do crescimento ser linear garante sempre que as grandezas sejam diretamente proporcionais. Ou seja, o gráfico, quando for uma reta, sempre está associado a uma função do primeiro grau. E uma coisa interessante, quando você escreve isso, que você está escrevendo uma função do primeiro grau, nunca se esqueçam que esse azinho aqui é a variação do y dividido pela variação do x. E isso é uma razão. Certo? Por isso que alguns alunos falam assim, será que eu consigo pegar essa questão e resolver por regra de 3? Consegue, meu filho. Será que eu pego essa questão e consigo resolver por semelhança? Consegue. Porque são todos os exemplos de grandezas diretamente proporcionais. Cuidado. Não significa que, então, uma grandeza inversamente proporcional, uma regra inversamente proporcional, dá uma outra função do primeiro... Não, não é isso. Não é isso que nós dizemos. Nós dizemos que funções do primeiro grau são grandezas diretamente proporcionais. Então, é uma proporção ou uma razão entre duas grandezas diretamente proporcionais. Ok? Então, vamos lá. Vamos ler a questão com calma. O gráfico mostra o número de favelas no município do Rio de Janeiro entre 1980 e 2004. Considerando que a variação nesse número entre os anos considerados é linear. Então, ó, é linear, linear. Mas são duas retas diferentes. Então, a razão entre essas aqui é uma função, e a razão entre esses elementos aqui é outra função. Perfeito? Então, aqui eu cresço de uma forma, aqui eu cresço de outra forma. Perfeito? Vamos botar só os elementos aqui para que a gente não precise ficar indo e voltando na tela. Então, vamos botar o seguinte. Vamos marcar por pares ordenados. Vamos botar aqui esse primeiro ponto, 1980 esteja ligado ao 372 e que 1992 esteja ligado ao 573 e que o 2004 esteja ligado ao 750. Mas para a gente não errar, a gente vai fazer o seguinte, isso daqui é para a primeira e esse daqui é para a segunda, tá? Onde essa que nós vamos chamar de primeira e essa aqui nós vamos chamar de segunda. Tudo bem até aí? Perfeito, certo? Vamos lá. Então vou apagar essas retas aqui para não atrapalhar a nossa leitura. Bem, se o padrão na variação do período de 2004, 2010 se mantiver nos próximos 6 anos, e sabendo que o número de favelas em 2010 é de 968, então o número de favelas em 2016 será... Vamos fazer o seguinte, vamos botar o gráfico aqui. Aquele mesmo gráfico. Vamos botar
1980 ligado ao 372. E aí, 1992 ligado ao 573. Vamos traçar uma reta. Agora vamos colocar o 2004. Ligado a 750. A 750. O gráfico está aqui, um pouco mais caidinho. E o 2010 ligado ao 968. Perfeito. Então, vou botar um pouquinho mais para baixo. 968. Perfeito. Tudo bem? Bem, o que é legal nessa questão é que diz o seguinte, ó, se essa variação se mantiver nos próximos 6 anos, ou seja, se essa variação continuar, né, sabendo que isso é 968, em 2016 qual será? O que acontecerá aqui? Perfeito? Ora, pessoal, vamos pensar juntos. Se a gente sabe a variação daqui, ó, aqui se passaram 12 anos, certo? Aqui se passaram 12 anos, desculpa, então 12 anos, aqui se passaram 12 anos, mas aqui 6 anos e aqui 6 anos. Se ele quer que seja linear, basta que eu saiba qual é a razão de crescimento aqui, para saber que ela também vai se manter constante em outro período. Perfeito? Como é que a gente faz isso? A gente faz assim, né? Vamos pegar os dados da nossa questão. Então, a gente sabe que essa variação dividido por essa variação representa a nossa taxa de variação. Então, quando nós escrevemos um y igual a ax mais b, nós estamos tentando dizer que esse a, ele é a taxa de variação do y final pelo y inicial, do x final pelo x inicial. Então, nós estamos dizendo que isso daqui é verdade. Entenderam? Então, o que eu estou tentando mostrar é o seguinte. Se nesse período ele se mantém nos próximos 6 anos, então se essa razão de crescimento é igual para cá, eu poderia afirmar que esse participa da mesma reta. Se essa razão de crescimento é verdade, então a relação entre o valor da população e o tempo é a nossa taxa de variação, ou nossa razão de crescimento. Ora, então vamos fazer o seguinte, vamos ver quem é o nosso A, vamos ver quem é a nossa taxa de crescimento aqui. É o y2 menos o y1, então é 968 menos 750, dividido por 2010 menos 2004, certo? Bem, isso aqui vai ser 968 menos 750, vai dar 218, e embaixo 6.
Olha, isso aqui então vai dar 3, porque 6 vezes 3 dá 18. Vai sobrar 6 vezes 3 dá 18, então sobra 3. 38 para 6 dá 7, né? 6 vezes 7, 35, sobra 3, e aí, vírgula 5. Significa que, por ano, a população cresce 37,5 mil, né, habitantes, no caso. Tudo bem? Número de favelas, né? População, número de favelas. Perfeito? Ora, isso daqui vai me dar esse ponto. Se eu quero saber em 2016, o que que eu faço? Eu pego isso aqui e vejo quanto que ela vai crescer em 6 anos. Então, o número de favelas, né, população, nesse caso são as favelas. Certo? Então, nesse caso, nós pegamos 37,5, multiplicamos por 6. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 7, 42. Com 3, 45. 6 vezes 3, 18. Com 4, 22. Tudo bem? Então, 2.250. Perfeito. A mais que nesse momento aqui. Então, em 6 anos, ela vai crescer tudo aquilo. Perfeito? Ora, se o crescimento é o mesmo, então significa, aqui é uma vírgula, 225, certo? Então, em um ano ela cresce 37,5, em 6 anos ela vai crescer 225, automaticamente, se ela para aqui em 968, a gente vai somar isso aqui a 968. Então, em 2016, pegamos 968, somamos com 225. Isso aqui vai dar 13, vai dar 9, vai dar 11, certo? Então, a população de favelas em 2016 será de 1.193 habitantes, né? 1.193 favelas. E aí ele diz o seguinte, ó, então, o número de favelas em 2016, menor do que 1.150? Não, é maior que 1.150. 218 unidades maior que em 2004. Ora, não, 1.193 em 2004 era 750, não é só 218, né? A mais. Maior que 1.150 e menor que 1.200. Maior que 1.150 e menor que 1.200, né? Letra C. Ok? Bem, então, é uma questão que a gente só achar a taxa de variação da função, certo? Bem, então, continuando, né, rapaziada? Vamos à nossa questão de número 5. A questão de número 5 é uma questão que diz o seguinte. Acompanhando o crescimento do filho, um casal constatou que, de 0 a 10 anos, a variação de sua altura se dava de forma mais rápida do que dos 10 aos 17 anos. E a partir de 17 anos, essa variação passava a ser cada vez menor, até se tornar imperceptível. Para ilustrar essa situação, esse casal fez um gráfico relacionando as alturas do filho nas idades consideradas. Que gráfico melhor representa a altura do filho desse casal em função da idade? Observe uma coisa muito interessante nessa questão, em que nenhum dos gráficos, ele coloca algo que não seja de uma reta, né? Por que ele coloca retas? Porque ele garante que o crescimento dos seus filhos
é proporcional à idade, é proporcional ao tempo. São grandezas diretamente proporcionais, porque à medida que o tempo passa, ele cresce. E de uma maneira constante, ou seja, ele não levou em consideração aqui que o gráfico poderia ser uma curva com crescimento muito mais rápido do que os anteriores. Mas em cada intervalo, naquele intervalo, o crescimento é de um jeito, no outro intervalo, o crescimento é outro. Primeiro vamos analisar por que esse gráfico aqui não estaria certo, né? Porque ele diz assim, que de 0 a 10, a variação de sua altura se dava de forma mais rápida. E dos 10 aos 17, ele crescia mais menos do que de 0 a 10. Ó, 51 centímetros de 0 a 10. Aí ele passa 10 anos crescendo tudo isso aqui, e depois cresce até aqui, depois tudo isso aqui e cresce aqui, depois ele se mantém constante. Certo? O que ele está tentando dizer aqui? Está tentando dizer que com 10 anos de idade, o camarada cresce muito, muito, muito rapidamente. Certo? E às vezes mais rapidamente do que isso aqui. Ora, esse gráfico aqui mostra, por exemplo, que o cara cresce até 51 centímetros com 0 idade, e aí ele fica sem crescer até os 10 e depois cresce de novo. Também está errado, né? O que aqui está falando? Que ele cresce do 0 aos 10, mas dos 10 ao 17 ele permanece com a mesma altura e só cresce com 17 anos. E não, o crescimento ele é através de uma variação, né? Só que essa variação, essa razão é cada vez menor. Então observe o gráfico aqui da letra A. Ele cresce até nasce com isso. Cresce até esse ponto. Perfeito? Nesse momento, ele começa a crescer mais devagar. Com 17 anos. Nesse momento, ele começa a crescer mais devagar. Até que o seu crescimento parece imperceptível. Então, o nosso gráfico é a letra A. Tudo bem? Beleza. Muito bom, né? É uma questão de análise de gráfico. A gente poderia até forçar a barra criando funções para ela, mas não precisa. Tudo bem? Nós podemos analisar apenas com o seu desenho, o formato do seu desenho. Tá bom? Vamos à questão número 6. A questão número 6 é uma questão bem tradicional. É uma questão de lei de formação, né? Procurar leis de formações a partir de um desenho, a partir de uma figura, de uma formação de figuras e etc. Então, vamos ler juntos. A professora realizou uma atividade com seus alunos, utilizando canudos de refrigerante para montar figuras, onde cada lado foi representado por um canudo. A quantidade de canudos C de cada figura depende da quantidade de quadrados Q que formam cada figura. Então, na figura 1, eu tenho 4 canudos. Mas na figura 2, eu vou precisar dos 4 anteriores mais 3. Na figura 3, eu vou precisar dos 4 anteriores mais 3 dos outros, ou seja, 7 mais 3. Então, o que está acontecendo? Cada quadrado, cada figura criada posteriormente é sempre a figura anterior mais esses 3 canudinhos. Tudo bem? Ora, que expressão fornece a quantidade de canudos em função da quantidade de quadrados da figura? Lembra quando eu falei que se isso fosse uma função do primeiro grau, poderia associar a uma progressão aritmética e vice-versa? Isso me parece uma progressão aritmética. Quem seria o nosso primeiro termo? Quantos elementos tem na nossa primeira figura? 4 canudos. Quantos elementos tem na nossa segunda figura? 7 canudos. Quantos elementos tem na nossa terceira figura? Ora, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 canudos. Me parece que isso é uma progressão aritmética de razão 10. Desculpa, de razão 3.
ok? Uma progressão aritmética de razão 3. Uma progressão aritmética de razão 3. Então, como a gente pode associar a nossa função ax mais b, nós podemos associar ao nosso canudo que nossa taxa de variação é 3. Então, 3 vezes o número de quadrados dá aquilo ali. Então, vamos ver o seguinte. Na figura 1 eu tenho 4. Na figura 2 eu tenho 7. Na figura 3 eu tenho 10. O que em relação ao 3 cada um está movimentando? Aqui eu tenho 4, ou seja, 3 vezes 1 mais 1, não é isso? Então, 4 é 3 vezes 1 mais 1. 7 é 3 vezes 2 mais 1. 3 é 10, 3 vezes 3 mais 1. O que a gente consegue entender? Que cada vez que eu vario de 3 em 3, eu sou obrigado a somar 1 para determinar o número de canudos. Beleza? Então, observe que essas nossas figuras, elas sempre são trabalhadas em cima do nosso crescimento. E onde a nossa taxa de variação é 3. O engraçado dessa questão é que se eu não soubesse quanto somaria, eu já saberia que as opções aqui, só a B me garante sucesso, né? Mas o 1 a gente consegue determinar pelo formato das figuras, ou melhor, pelas formas ou quantidade que as figuras são dadas. Então, o nosso gabarito, B de bola. Se botasse aqui uma figura 4, seriam 13 canudos. Perfeito? Ok. Vamos apagar aqui. Beleza? Vamos à nossa questão de número 7. Questão de número 7 é uma questão que a gente já entra em um outro assunto. Então, é uma questão que fala sobre uma função do segundo grau, mas ainda é função, né? Antes disso, eu queria fazer um comentário breve, sobre funções do segundo grau. A gente vai falar de função do segundo grau. Muito importante que você saiba que essa função é uma função escrita sempre de domínio real e contra domínio real, ou seja, é uma função bacana que você só pode sempre usar qualquer número real para x e vai poder encontrar qualquer número real para a função. Ela é uma função que tem esse formato. Observe que ela é diferente da função do primeiro grau, então o seu desenho não pode ser como o do outro. O seu desenho é uma parábola. Seu gráfico é uma parábola que vai ser assim ou vai ser assim. Quem vai determinar o desenho dela ser com cavidade voltada para cima ou com concavidade voltada para baixo é esse carinha daqui. Ele determina se ela tem concavidade voltada para cima, e aí para isso ele tem que ser positivo, ou concavidade voltada para baixo, que ela ser negativo. Quando você fala desse desenho, observe que toda parábola tem um ponto, que seria o ponto mais baixo ou o ponto de mínimo da função, ou esse ponto que seria considerado o ponto mais alto ou o ponto de máximo da função. Nesse ponto nós chamamos de vértice. Então, o vértice da função, ou o vértice da parábola, é um par ordenado ou uma coordenada em que aqui tem o valor de x conhecido como x do vértice e esse de y conhecido como y do vértice. E tem duas fórmulas muito importantes, que é o menos b sobre 2a e o menos delta sobre 4a. Esse é o x do vértice, esse é o y do vértice. Tudo bem? E esse cara daqui, ele é um cara importante porque ele é chamado de termo independente. E o que o termo independente faz em toda a função? Ele é responsável por onde a função corta o eixo y. Então esse cara daqui, que é o nosso termo independente, ele é responsável por cortar o eixo y. Então ele é o ponto, onde a função, ou seja, o desenho da função,
corta o eixo Y. Certo? Beleza? E aí se o aluno perguntar, mas onde é que então ela corta o eixo X? Aí a gente iguala a nossa função a zero e encontra as raízes. Se a gente encontrar duas raízes, corta em 2 pontos. E encontrou uma raiz só, porque as duas são iguais, corta num ponto só. Não encontrou raiz nenhuma, não corta em ponto nenhum. Mas esses conceitos já são suficientes para a gente resolver a questão anterior. Então, tudo bem? Deixa eu dar uma apagada aqui. Por mais que o Enem, até os anos anteriores, não tenha explorado muito as funções do segundo grau, função do segundo grau sempre será um assunto muito importante, um assunto com muitas aplicações, né? Então vejamos, a parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z. É uma parábola aqui, né? Essa parábola aqui. E aí ela girou em torno desse eixo central aqui, Z, e aí girou esse copo. Essa cônica, né? Bem, a função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dado por 3x² menos 6x mais 6, mais c. Vou escrever aqui embaixo. 3 meios de x² menos 6x mais c. Onde c é a medida da altura do líquido contido na taça, em centímetros. Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola, localizado sobre o eixo X. Nessa altura, nessas condições, a altura do líquido, certo? Contido na taça é em centímetros. Observe que ele bota um pontinho C aqui para mostrar que isso aqui é um corte paralelo à boca, então isso é horizontal. Significa que a altura do líquido seria exatamente esse ponto aqui. Concorda comigo? Beleza? Bem, então vamos fazer o seguinte, né? Eu vou apagar isso aqui, vou botar nossa tela e vou botar o desenho ali para a gente fazer. Então, tá? Essa aqui seria a nossa parábola antes de rodar. Esse seria o nosso ponto C, certo? Esse é o nosso ponto V. Esse é o nosso eixo de simetria ou eixo de rotação. Perfeito? Ela deu aquela voltinha, então quando girou, quando rotacionou, gerou uma figura assim, um copo. Certinho? Tá? Então nós temos uma função que representa o desenho, só que essa função não te dá o ponto C, porque justamente esse ponto que é a altura é exatamente o C. Então se a gente determina o C da função, a gente acaba com a questão. Certo? Mas observe o seguinte, ó. Observe que isso é um ponto. Se esse é um ponto, tem um par ordenado para ele. O par ordenado para ele é o ponto X do vértice e Y do vértice. X do vértice e Y do vértice. Perfeito? Aqui, ó, esse pontinho daqui é o X do vértice com Y do vértice. Certo? É a altura, né? O ponto C. Mas esse pontinho aqui é o vértice da parábola. Então ele é um par ordenado do vértice da parábola. Mas se ele está localizado no eixo X, se esse ponto está localizado nesse eixo, é porque com certeza o Y do vértice vale quanto? Vale 0. E para eu achar esse Y do vértice, ou eu faço menos delta sobre 4A, ou eu faço menos B sobre 2A e substituo.
Então eu posso resolver essa questão de duas maneiras. Eu posso resolver essa questão da seguinte maneira. E aí vocês escolham qual é a maneira mais fácil ou a melhor. Primeiro, então vamos botar assim, primeira solução, né? Como seria uma primeira solução? Eu primeiro acho o x do vértice. Ora, o x do vértice é menos b, então é menos 1 menos 6, dividido por 2a, por 2 vezes o 3 meios. Então eu posso cortar esse 2. E aí vai ficar 6 dividido por 3, que dá 2. E em segundo lugar, eu agora pego aquela minha função e substituo x por 2. Então, substituindo x por 2, vai ficar 3 meios vezes 2 ao quadrado, menos 6 vezes 2, mais c, igualo isso a zero, porque esse cara é o y do vértice. Ele é o valor da função quando o x é igual ao x do vértice. Ora, então, isso aqui cancela, vai dar 6 menos 12 mais c, igual a zero. E aí isso aqui dá menos 6, c é igual a 6. Perfeito? Se o c é igual a 6, então esse ponto aqui, essa altura daqui, é a altura da função quando x vale 2. Então substitui a função por 2, perfeito? Que eu acabei de fazer, achei quanto? Achei zero, né? Então esse ponto daqui é o ponto C, ou seja, a altura é exatamente o C da minha função. Então que ponto é esse? Essa altura daqui é igual a essa altura daqui, então vale 6, perfeito? Se nós voltarmos lá, gabarito letra E, mas vamos voltar aqui, tudo bem? Ou segunda solução. Segunda solução, né? Como é que nós faríamos de uma segunda maneira? Já que nós já sabemos o x do vértice, podemos ir logo no y do vértice. Então a gente pode pegar o y do vértice, que é menos delta sobre 4a, e fazer b ao quadrado. Então, menos delta, vamos lá, b ao quadrado vai ser 36, menos 4 vezes a vezes c, certo? Sobre 4a, e o y do vértice é zero, beleza? Então, o y do vértice vai ser menos, isso aqui, vou cortar, vai dar menos 2 vezes 3 menos 6c, então vai ficar menos 36 menos 6c dividido por 6, isso é igual a zero, perfeito? Significa que 36 menos 6c vale zero, então 6 vezes c vale 36, e aí o c vale 6 do mesmo jeito. Então, vocês escolham qual é melhor, né? Mas é importante dizer que se eu acho esse ponto, automaticamente esse ponto daqui vai dar esse ponto daqui, certo? A altura. Tranquilo? Então, o gabarito. Letra E. Então, voltando lá à questão. Nas condições, a altura do líquido contido na taça a altura do líquido contido na taça, essa altura daqui, é exatamente essa altura daqui. 6. Tudo bem? Beleza, pessoal. Então vamos prosseguir. Vamos ver essa questão aqui, que também é uma questãozinha de função do segundo grau. Ora, a temperatura T de um forno em graus centígrados é reduzida por um sistema a partir do instante de seu desligamento, T igual a zero.
e varia de acordo com a expressão. Da expressão, menos t ao quadrado sobre 4, saiu ali um pouquinho estranho, mas é a temperatura em função do tempo, então é menos t ao quadrado sobre 4 mais 400. Contei em minutos. Por motivo de segurança, a trava do forno só é liberada a partir da abertura, quando o forno atinge a temperatura de 39 graus. Então, ó, a trava só é liberada a partir de T igual a 39 graus. Qual é o tempo mínimo de espera em minutos após se desligar o forno para que essa porta pode ser aberta? Qual é o valor de T nessa expressão de tal forma que ela seja igual a 39 graus? Então a gente quer saber o T, o mínimo, para que ela possa abrir. E ela só é liberada a partir de 39 graus. Então eu quero saber que T que me dá para o Tzão igual a 39 graus. Perfeito? Ora, menos T ao quadrado mais 1600 multiplicando por 4 igual a 156, né? 4 vezes 9, 36, 12 com 3, 15, 156 graus. Perfeito? Então, menos t ao quadrado é igual a 1.600, não é isso? 156 menos 1.600. 156 menos 1.600. Isso dá menos 1.444. Então, menos t ao quadrado é igual a menos 1.444. Bem, então significa que se eu multiplicar por menos 1, que t ao quadrado é igual a 1.444, ou seja, que o meu t vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 1.444. Bem, mas observe que t é o tempo, e tempo em minutos só pode ser positivo. Então, o t é a raiz quadrada de 1.444, certo? E a raiz quadrada de 1.444 é 38. Então, 38 minutos, isso aqui. O aluno pode se perguntar assim, né? Porque é muito comum, né? Porra, esse cara gravou. Esse cara pegou a raiz quadrada de 1.444 e gravou. Não, não faça isso. Gravar é um bom artifício, mas se você não grava, não tem importância. Se você não grava, você decompõe ele em fatores primos. Ó, por 2, isso aqui vai dar quanto? Isso vai dar 7, vai dar 2, vai dar 2. Por 2, isso aqui vai dar 3, vai dar 6, vai dar 1. 361 não dá. Aí, meu filho, aí é na brabeza. Não dá por 2, não dá por 3, não dá por 5, não dá por 7, não dá por 11, não dá por 13, não dá por 17, mas dá por 19. É sacanagem, né, Kelly? Por 19 dá 19, por 19 dá 1. E aí, isso forma uma dupla, isso também, resultado da raiz quadrada de 1.444. É a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 19 ao quadrado, que é a mesma coisa que 2 vezes 19, que dá 38. Ok? Muito bom, né? Beleza, pessoal. Por hoje é só, né? Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.